Homem tem dificuldade em receber o auxílio-doença em Estrela. Governo federal libera mais de 30 bilhões para o Plano Safra 2015-2016. Este é o Redação Informativo desta terça-feira, dia 23 de junho. Fique com a gente. Olá. E uma colisão entre um carro e uma moto deixa uma mulher ferida no centro de Lajeado. Um acidente envolvendo uma motocicleta placa IWI 8069 e um automóvel que não foi identificado deixou uma mulher de 20 anos ferida. O acidente ocorreu no centro, na sinaleira do cruzamento entre as avenidas Benjamin Constant e a rua Francisco Oscar Carnal. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas da manhã. De acordo com populares, a mulher desmaiou após a colisão e o condutor do outro veículo fugiu sem prestar socorro. A vítima foi levada pelo SAMU para o Hospital Bruno Born, de onde segue internada. E um carro é incendiado no bairro Florestal. Um Chevette branco, placa IGV 0414, foi incendiado na madrugada desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Lajeado, por volta das 13h30 da madrugada, moradores da rua José Schmatz, no bairro Florestal, onde o carro estava estacionado, ligaram avisando do incêndio. As chamas foram controladas pelos bombeiros. O proprietário do veículo não foi localizado. Pai encontra filho morto na cama no bairro Morro 25. Alexandre da Silva, de 17 anos, foi encontrado sem vida, deitado em cima da sua própria cama. O pai do jovem foi quem encontrou o corpo na manhã dessa segunda-feira. De acordo com o pai do rapaz, o jovem não tinha nenhuma doença de saúde e não apresentava sinais de violência. O corpo foi encaminhado à perícia por causa das causas desconhecidas da morte. E um bandido furtou roupas de dentro de um veículo estacionado no centro. Um Ford Fiesta foi alvo de bandidos na noite desta segunda-feira. A proprietária do automóvel, uma mulher de 47 anos, disse à polícia que estacionou o carro por volta das 19 horas na rua Capitão Leopoldo Heineck, no centro, para participar de um evento. Quando ela retornou ao automóvel, de placa ISD 9452, percebeu que o vidro traseiro havia sido quebrado. Segundo a vítima, foram levadas uma pasta de documentos e roupas que são vendidas pela mulher. E uma mulher é assaltada no centro de Lajeado. Uma mulher de 54 anos foi assaltada na noite de segunda-feira no centro da cidade. Em depoimento à polícia, ela disse que o bandido a segurou pelas costas, colocou a mão sobre sua boca, ameaçando-a para que não reagisse. O ladrão arrancou a bolsa da vítima, que estava com telefone celular, carteira com cartão bancário, talão de cheque e um óculos de sol. O bandido levou ainda o casaco e uma touca que a vítima vestia. E vejam só que história dramática que vem de Estrela. Em alguns meses, Leomar Soares, de 38 anos, sofreu um derrame cerebral. Leomar, que é morador do bairro Marmite, em Estrela, perdeu a fala e a mobilidade no lado direito do corpo. Do pescoço, também no lado direito, ele carrega um tumor, que incha parte do seu rosto e a ligação da cabeça com o tronco. E diante de tudo isso, o INSS não fornece o auxílio-doença ao trabalhador. A mãe de Leomar, uma senhora de 80 anos, é quem cuida do homem que não consegue mais viver sozinho. Em resposta, o gerente da agência do INSS de Estrela, Gildo Dil, disse que o caso de Leomar está no sistema informatizado do Instituto. Segundo o gerente, foi realizada a entrada do processo, mas o programa de computador não permitiu continuar. O gerente diz ainda que assim que conseguir resolver o problema do sistema, será remarcada uma nova perícia médica para que Leomar possa conseguir o auxílio-doença. No entanto, o doente vai ter que esperar até que o caso se resolva. E o Plano Safra 2015-2016 foi apresentado ontem pelo governo federal. São mais de 10 programas de incentivo à permanência do homem no campo e quase 30 bilhões para o custeio da agricultura familiar.
Confira os detalhes na reportagem de João Pedro Neto, da NBR. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. Ele e a esposa vendem tudo o que produzem em feiras e para o governo por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que encaminha os produtos para entidades de assistência social. Tudo é orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o orgânico. O adubo, o que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmos, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta, o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Mas há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego depois que ele teve acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar, né, no braçal. E o que nós decidimos é que eu me juntei junto com a Emater, né? E eles me ajudaram a financiar uma tobatinha, né, um tratorzinho, né, para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meu serviço na tranquilidade, né? O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. O Plano Safra 2015-2016, anunciado hoje, prevê mais de uma dezena de linhas de financiamento. Entre elas, custeio da produção, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura, produção orgânica e agricultura sustentável. As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Isso demonstra o compromisso da presidenta Dilma com aqueles que mais precisam e que mais trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras. Também estão previstos 1 bilhão e 600 milhões de reais para compras pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Foi anunciado ainda que pelo menos 30% das compras de alimentos da administração federal vão ser da agricultura familiar. Que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda, ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a criação de um programa de fortalecimento do cooperativismo na agricultura familiar, que vai oferecer assistência técnica para 1.000 cooperativas do país nesta safra. É o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo da Agricultura Familiar. Nós precisamos saber que é muito importante que cada um tenha ali a sua propriedade familiar, mas que seja possível se organizar e tornar comum uma série de práticas, principalmente quando se tratar de agroindústria. Quanto mais cooperativada a agroindústria, mais forte, mais eficiente ela poderá ser. E para os agricultores do semiárido, o Garantia Safra continua com o benefício de R$ 850. 160 mil famílias da região vão contar ainda com assistência técnica e acesso ao microcrédito rural, com juros de 0,5%.
No bloco anterior do programa, nós exibimos a notícia falando do Plano Safra para este ano. Agora é a vez do governo gaúcho voltar os seus olhos ao homem do campo. Um decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori estabelece as regras para os imóveis localizados no bioma Pampa e a regularização do cadastro ambiental rural. O decreto do cadastro ambiental irá ajudar em muitos agricultores que antes não sentiam segurança ao preencher o formulário. É uma coisa que nós temos que fazer e o agricultor tinha muita dúvida, muita insegurança. Então é mais um instrumento, o decreto, que vem colaborar para tirar essas dúvidas. O cadastro é basicamente um formulário com dados estratégicos para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e vegetação nativa do Brasil. Na segunda-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que estabelece regras para os imóveis localizados no bioma Pampa e que regulamenta o cadastro. O ato contou com a presença da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A medida é resultado do trabalho conjunto de técnicos das secretarias estaduais relacionados ao meio ambiente, à agricultura e pecuária e desenvolvimento rural. Começamos a construir esse decreto que vai possibilitar o avanço, a realização do CAR, adequando essas peculiaridades aqui do nosso estado, do bioma Pampa especialmente, possibilitando proteger o meio ambiente e preservar a produção. É importante que agora, com essa definição, possa as entidades e os próprios agricultores terem acesso aos dados e lançarem mão disso, que isso, com certeza, no futuro, na questão da sustentabilidade, será um ganho para nós todos. O cadastro ambiental rural é feito pelo site www.car.gov.br. Atualmente, apenas 3% dos donos de propriedades rurais aqui no estado preencheram o cadastro. Com o decreto assinado nesta segunda-feira pelo governador, este número deve aumentar. E sem deixar de tocar no assunto crise, o governo gaúcho realizou um balanço sobre as finanças do estado. A reunião ocorreu na segunda-feira no Palácio Piratini entre os poderes legislativo e executivo e judiciário. Sartori quer uma união de forças para tirar o estado da crise. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori e os presidentes dos poderes legislativo, judiciário, Tribunal de Contas e secretários reuniram-se para debater as dificuldades das finanças públicas do Estado. O governador Sartori colocou as possibilidades, as dificuldades que o Estado estava a passar e, tanto quanto possível, está aí não agendado, mas na perspectiva de que possa o governo do Estado conversar com os demais órgãos, com os outros poderes, construindo harmoniosidade, alternativas e solidariedade. Existem algumas soluções que são de gestão, que exigem contenções, exigem sacrifícios, mas outras são macroeconômicas, né? Tem a ver com a própria relação com a União. Na verdade, estamos tentando construir uma solução que mostre ao Estado que as lideranças do Rio Grande do Sul são capazes de chegar a um consenso. Vamos agora ao comentário do advogado Giovanni Lucian. Lucian, seja bem-vindo ao Redação. Não passa a semana sem que se ouçam reclamações sobre as calçadas de passeio de Lajeado. Aliás, eu acho que isso deve se ouvir na maioria das cidades brasileiras. Não deve ser, portanto, um privilégio nosso. Acho que faz parte de uma questão cultural, de um mau costume de não se cuidar muito do coletivo, reflexo da cultura do cada um por si. São problemas de lajes ou pisos soltos, quebrados e não repostos. Árvores inadequadas, de tamanhos inadequados em lugares inadequados. Desníveis sem nenhuma razão de ser, no leito da mesma calçada, obrigando o cidadão a caminhar olhando sempre para o chão, mesmo em dia claro. Trechos que a calçada de passeio mais parece um tobogã, porque os níveis, tanto no sentido da rua quanto do próprio passeio, acompanham a posição e a situação dos prédios, das vitrines, e não proporcionam aos pedestres um andar parelho e seguro, como seria desejável e recomendável. Em Lajeado, principalmente nos últimos tempos, e aqui eu falo de 10, 15 anos, tem uma situação que chega a beirar o ridículo. Não sei se o ridículo está na lei, mas se não está na lei, está certamente na mais pura falta de fiscalização. Eu me refiro aos proprietários de prédios que rebaixam toda a testada do terreno como se tudo fosse uma entrada de garagem. E como fica a situação de quem quer estacionar na rua?
Como ficaria se todos fizessem assim, já que os direitos dos proprietários deveriam ser, em tese, iguais para todos? Todos poderiam fazer a mesma coisa, ou seja, decretar que toda a frente do seu imóvel, do seu terreno, seja acesso à garagem, garantindo assim 3, 4 ou mais vagas de uma nova espécie de estacionamento público particular. Quantas vagas realmente públicas sobrariam para quem não fosse cliente desses proprietários de terrenos e estabelecimentos comerciais, se todos resolvessem exercer esse mesmo direito? Não é raro ver nesses locais de gente que tem mais direito do que os outros, ou seja, que pensa mais em si e nos seus clientes do que na coletividade, placas do tipo estacionamento exclusivo para clientes do mercado tal, da loja tal, escritório tal. E algumas ainda vêm acompanhadas com a cereja do bolo, sujeito a guincho. Não sei se tem critérios para isso, se esses critérios estão em lei ou em qualquer outro regulamento. Só sei que é ridículo de qualquer forma. Se o sujeito ou o empresário quer fazer o seu estacionamento particular fechado dentro do seu terreno, que o faça, mas que o faça ocupando uma vaga para entrada de garagem e não todas da frente ou da fachada do seu prédio. Quem quiser conferir o que eu estou falando, é só dar uma passada lá nas 2 primeiras quadras da Castelo Branco, perto da rodoviária, que o exemplo é bem próprio. Acho que um critério que poderia minimamente justificar essa verdadeira usurpação de espaço público seria o de saber se o estabelecimento é público ou de acesso ao grande público, ou ainda se é de utilidade e necessidade pública, que demande atendimento de emergência, por exemplo. Ou, em último caso, que fosse o interessado encaminhado para apreciação do CODULA, que é o órgão municipal encarregado de decidir sobre casos omissos na legislação municipal, se é que esse órgão ainda está ativo. Com relação à situação das calçadas em si, sei que há um projeto bem abrangente em andamento na Prefeitura. Aliás, nesses últimos 10 a 15 anos que me referi no início, o que não faltaram foram projetos. Até um TAC, ou seja, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, sei que foi discutido e noticiado. Só não sei se já foi assinado. Mas na prática, afora os projetos e algumas iniciativas particulares, o que se vê é muito pouco, principalmente nos bairros mais velhos. E o maior e talvez pior exemplo disso é a calçada da Praça da Matriz, que já deve ter para lá de 50 anos e atualmente continua feia, suja e perigosa. Acho que qualquer projeto e execução de revitalização, pela importância em simbologia que aquele local representa, deveria começar por lá. Até a próxima. Obrigado. O Ministério Público de Lajeado pediu a interdição de uma casa geriátrica no centro da cidade. De acordo com o promotor de justiça Carlos Augusto Fiorioli, o estabelecimento funciona há 2 meses de forma irregular, sem alvará de licença e não atende aos requisitos mínimos exigidos pela Vigilância Sanitária de Lajeado. Os proprietários da instituição possuem outra casa, também na cidade, em funcionamento de modo irregular. Porém, devido à lotação do local, já havia aberto de modo clandestino essa nova casa de repouso na cidade, que foi interditada parcialmente. Logo após esse novo lar aberto, os idosos foram transferidos. Outros 12 estabelecimentos do tipo funcionam de forma regular na cidade. Desde 2014, 9 ações já foram ajuizadas pelo Ministério Público contra casas de repouso irregulares, por falta de documentos. E para driblar a crise na saúde, o Hospital Ouro Branco de Teutônia criou um cartão de fidelidade. O cartão Amigo do Hospital Ouro Branco é uma iniciativa que possibilita novos canais de acesso aos serviços da instituição e às compras na farmácia do hospital, por parte dos clientes e colaboradores. Com o cartão, os clientes recebem descontos nas compras e na utilização de serviços do hospital. Nas farmácias do hospital, o desconto pode chegar a R$ 25%.
e cada R$1 em compras, o cliente acumula 3 pontos. Ao atingir o mínimo de 1.500 pontos, esses são convertidos em créditos, que podem ser utilizados para aquisição de produtos de perfumaria. O convênio permite ainda o uso do cartão em procedimentos de laboratório do hospital, onde os descontos podem chegar até 25% do valor no pagamento à vista. Para fazer o cartão amigo do Hospital Ouro Branco, basta o cliente se dirigir a uma das unidades da farmácia do hospital. Uma delas funciona junto ao hospital, no bairro Canabarro, e a outra junto ao supermercado Languiru, que fica no bairro Languiru. É necessário apresentar documentação de identidade, CPF e fornecer o endereço completo. A desoneração fiscal logística reversa, prevista na Lei de Responsabilidade Ambiental das Empresas, está em discussão no Senado. Confira os detalhes na reportagem de César Mendes, direto de Brasília. Os projetos em pauta estabelecem medidas de desoneração tributária das atividades relacionadas com a logística reversa. Prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é a devolução para o setor empresarial dos resíduos decorrentes da comercialização e do uso dos produtos. O custo de sua implementação deve ser dividido entre os comerciantes, o Estado e a sociedade civil. Também na pauta, um projeto que concede isenção de IPI para a fabricação de automóveis elétricos ou híbridos a etanol. A isenção deverá ser mantida por 10 anos. O projeto também isenta do imposto de importação as peças necessárias para a montagem desse tipo de automóvel no Brasil, desde que não possuam similares nacionais. Agora nós queremos falar com quem é sedentário. Veja só, uma pesquisa feita pelo Ministério do Esporte mostra que quase a metade da população é sedentária. Cerca de 67 milhões de brasileiros não saem do sofá para nada. E você, pratica algum exercício? Então preste atenção na reportagem de Isabela Azevedo, da NBR. É falta de tempo, preguiça, desorganização. São muitas as desculpas para não praticar atividades físicas. A Ângela Rosa tinha dela na ponta da língua. Eu sempre dei a desculpa real. Eu odeio o exercício físico, mas chega uma hora que quem odeia precisa realmente. Você entendeu? Você não vai porque você gosta, você tem que ir por uma questão de saúde. Entrar numa rotina de exercícios pode parecer difícil. Adaptar horários, gerenciar imprevistos, parar de arrumar desculpas. Mas é preciso dar o primeiro passo, porque senão o corpo cobra a conta. E a Ângela sabe bem disso. Eu já estava com colesterol alto, com a tendinite no quadril, pré-diabética. E aí a minha médica me sugeriu, que tal trocar os remédios por exercício físico? E eu resolvi fazer isso. E estou aqui. Uma pesquisa do Ministério do Esporte mostrou que quase metade da população, cerca de 46% dos brasileiros, são sedentários, ou seja, não fazem nenhum tipo de atividade física ou esporte. De acordo com o estudo, os praticantes de atividades físicas correspondem a 28,5% e de esportes, 25,6%. Quanto ao gênero, o estudo revelou o sedentarismo maior entre as mulheres. Mais da metade das entrevistadas assumiu não praticar atividades físicas. Já entre os homens, o percentual ficou em 41,2%. E quanto mais velho, mais averso à malhação. O percentual de sedentários é de 32,7% entre os entrevistados de 15 a 19 anos e de 38,1% nas idades entre 20 e 24 anos. Já entre os que têm 65 a 74 anos, esse percentual é de 64,4%. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, demonstrou preocupação com os dados. A minha preocupação é que isso não continue crescendo, porque se não houver ações imediatas para isso, vamos chegar lá na Argentina, que já está com mais de 68%. Então, acho que o grande desafio é pegar esse número, trabalhar através de políticas bem coordenadas para que ele venha reduzir. Porque se não fizermos isso, você pode ter certeza que isso aí, em pouco tempo, vai atingir números insustentáveis. O ministro disse ainda que a pesquisa vai servir de base para formular programas de governo de incentivo à atividade física. O que nós queremos é que, a partir dessas informações aqui, a gente elabore uma legislação
de forma federativa, que diga qual será a responsabilidade de todos esses entes, para não sofrer o que a gente chama de descontinuidade. Para a Organização Mundial da Saúde, a pessoa ativa regular é aquela que pratica alguma atividade física no mínimo 3 vezes por semana durante pelo menos 30 minutos. E quem tem o exercício físico na rotina garante. Os benefícios são muitos. É uma complementação da vida, porque tudo tem que estar bem. Cabeça, né? A vida e o corpo ajuda. Você fazendo exercício, você ajuda tudo isso. E estão abertas as inscrições para o concurso de soberanas da cidade de Antagorda. Até o dia 22 de julho, jovens de 17 a 26 anos podem se inscrever junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo da cidade. São requisitos morar em Antagorda há pelo menos 2 anos, ser solteira, não ter filhos, conhecer a história do município e ter disponibilidade de horário para representar Antagorda nos compromissos que uma soberana assume. Ficou interessada? Então anote aí o telefone para mais informações. É o 3756-1149. E já estão disponíveis para consulta na internet os resultados da primeira chamada da segunda edição de 2015 do ProUni. Mais de 1 milhão de estudantes se candidataram a 116 mil bolsas de estudo. O Henrique está no 2º semestre da Faculdade de Direito. A mensalidade do curso é de mais de R$ 1.400. Ele conta que ficaria difícil para os pais pagarem sem a bolsa de 50% do programa Universidade para Todos. Por causa do ProUni veio abrir portas para o nível superior. E com essa possibilidade, se eu não tivesse realizado esse processo, eu não conseguiria chegar agora onde que eu estou. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O resultado da segunda edição do programa em 2015 já pode ser conferido no site prouniportal.mec.gov.br. Basta informar o número de inscrição e a senha do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem foi selecionado tem até 29 de junho para fazer a matrícula e comprovar junto à instituição de ensino superior as informações prestadas no momento da inscrição do ProUni. Agora é hora de saber como fica o tempo nesta quarta-feira. E nesta quarta, reduz a umidade e as temperaturas no Rio Grande do Sul. A massa de ar úmido vai embora e abre caminho para o tempo estável na região. Uma massa de ar seco e frio atua sobre o território gaúcho. Por conta disso, a quarta-feira amanhece gelada e com possibilidade de nevoeiros. No entanto, assim que o sol aparece, a nebulosidade se desfaz e as temperaturas se elevam um pouco, amenizando a sensação de frio do começo do dia. Em Lajeado, o sol aparece entre nuvens. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima pode chegar aos 19 graus nesta quarta-feira. Em Estrela, o sol aparece com mais força à tarde, mas também não chove. A mínima prevista é de 7 graus e a máxima não ultrapassa os 17 graus. Este foi então o Redação Informativo desta terça-feira, dia 23 de junho. Na sequência, você assiste o Papo de Boleiro com Diogo Botti e Helena Bazégio. A TV Informativo também está na internet. Acesse a nossa programação, assista aos vídeos já exibidos e acompanhe a nossa transmissão ao vivo pelo www.tvinformativo.com.br. Nós voltamos em edição inédita nesta quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde. Até lá!